Muito bem, pessoal. Então, nós vamos hoje, é nosso, é nosso terceiro encontro tratando do mesmo capítulo, né? E eu creio que talvez a gente não consiga terminá-lo hoje, porque são tantas coisas interessantes nesse capítulo, né? Que o grupo que faz a síntese combinou que se nós não conseguirmos concluir hoje, nós usaremos mais uma semana, de forma que a gente trabalhe legal e que todo mundo, né? Porque todo mundo gosta, são histórias que a gente já ouviu, já conhece, outras coisas a gente não conhecia. Muito bem, então nós estamos no capítulo 15, que a gente dividiu até agora em 3 encontros. Esse capítulo trata dos milagres do Evangelho. E hoje nós vamos começar falando da transfiguração, né? A gente está lá no item 43 do nosso estudo, e aqui, como sempre, então, vocês já pegaram como a gente faz, tem a citação do que aconteceu, e depois Kardec comenta o que levou Jesus, qual foi o meio, como ele fez acontecer aquilo, né? E agora nós vamos falar, então, da transfiguração. E começa assim: 6 dias depois, tendo chamado a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um monte alto, afastado, e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, o rosto de Jesus apareceu inteiramente outro, e suas vestes se tornaram luminosas, brilhantemente e brancas, como se fosse a neve. E eles viram, os discípulos, aparecer Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro, muito assustado e ainda sem saber o que falava, chegou a fazer um comentário dizendo: mestre, estamos bem aqui, façamos 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés, uma para o Senhor. E aí, naquele mesmo momento, uma nuvem apareceu, cobriu a região onde eles se encontravam, e dessa nuvem se ouviu dizer: este é o meu filho bem-amado, escutai-o. Quando os discípulos olharam para o lado, eles já não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Então, não tinha mais Elias, não tinha mais Moisés, né? E eles ficaram a sós com Jesus. E descendo do monte, Jesus disse a eles que eles não deveriam falar a ninguém do que havia ocorrido ali. E que eles conservassem aquele fato em segredo até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Veja só. Primeiro, aquela voz, quando a nuvem encobre todo mundo, diz: este é o meu filho bem-amado, escutai-o. Então já vem o alerta para que deveriam ouvir o que Jesus iria dizer. E Jesus pede a eles que mantenham em segredo aquele fato, né? Porque, primeiramente, Jesus fala: conserve em segredo, primeiramente para esperar efetivamente Jesus ter ressuscitado. E os apóstolos, os discípulos, não entenderam. Então, eles falaram: o que será que ele quis dizer com até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos? Então, essa é a passagem que se comenta, e Kardec nos explica que é nas propriedades do fluido perispirítico que a gente pode encontrar a explicação para esse fenômeno, né? Então, Kardec diz que a transfiguração, já naquela época, era um fato comum, em virtude da radiação fluídica, que pode modificar a aparência de um indivíduo. Então, ela pode modificar ou não. Depende do espírito, de como ele quer ser visto, né? E aqui Kardec explica: porém, a pureza do perispírito de Jesus
permitiu que seu espírito tivesse um brilho excepcional. Então, a modificação que teve foi a luz, tanto nas vestes quanto no rosto de Jesus, né? E aí ele fala, quanto à aparição de Moisés e Elias, isso também está nos fenômenos do mesmo gênero. O que ele quer dizer com isso? Que quando existe a transfiguração, os espíritos, assim como aparecem do nada, também desaparecem. Podem ser vistos por um e não ser vistos por outros. A gente vai ver isso no decorrer do estudo de hoje, né? E ele fala de todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não há nenhuma que a gente possa apontar como estranha. Olha que interessante, né? Kardec explica que tudo que Jesus fez, qualquer homem poderia fazer, porque faz parte da natureza, né? E aí, olha, ele diz, podem ser encontradas nos homens porque estão todas na natureza, mas pela superioridade da essência moral e das qualidades fluídicas de Jesus, nele tudo atingia uma proporção muito maior, descomunal, né? Então, na verdade, naquele momento, Jesus já apontava, independentemente do corpo, do envoltório físico, como um espírito puro, tamanha a luz que exalava. Esse fato fica aqui, porque depois a gente vai continuar falando dessas questões, e agora a gente vai falar um pouquinho daquela passagem que Jesus acalma a tempestade. Então, a tempestade amainada, ou acalmada, ou aplacada, tá? Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhe Jesus, passemos a outra margem do lago. E assim partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo-se de água a barca, os discípulos se viam em perigo. Aproximaram-se de Jesus e o despertaram, dizendo-lhe, Mestre, perecemos. Jesus, levantando-se, falou em tom ameaçador aos ventos e às ondas, que estavam agitadas. E tanto o vento quanto as ondas se aplacaram, vindo uma grande calmaria. Jesus, então, disse aos discípulos, onde está a vossa fé? A gente já viu essa passagem antes. Eles, porém, cheios de temor e de admiração, engraçado, né? O temor aqui até parece respeito, porque eles não tinham medo de Jesus. Vamos entender esse tempo, porque dá temor, eu tenho temor, quer dizer, eu tenho medo, eu tenho receio, é algo que eu quero me afastar. Mas aqui, como é que eu posso ter medo e admiração, né? Mas ele é no sentido de estarem surpreendidos com o que acontecia, né? E do imenso respeito. E eles falavam, quem é esse que assim dá ordem aos ventos e às ondas e eles lhe obedecem? Então, Kardec diz que ainda, isso lá naquela época, de lá para cá, muita coisa já mudou. Não conheciam ainda os segredos da natureza para dizer se havia uma inteligência oculta que pudesse presidir a ação dos elementos, né, como o vento, como a água do mar. Mas, na hipótese de haver, esse fenômeno em questão poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre essa inteligência e provaria um poder que a nenhum homem é dado a exercer. Puxa, até agora, Kardec tem dito, tudo que Jesus fez, qualquer homem poderia fazer, porque está nas leis da natureza. Então, seria esse a primeira coisa que só Jesus poderia, ele coloca para reflexão, que aí é algo que já vem contra tudo que tem sido estudado, né? Aí ele diz, como quer que seja, o fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante uma tempestade atesta de sua parte uma segurança que só se pode explicar
pela confiança que seu espírito tinha que a tempestade iria acalmar-se. Então, o que Kardec quer destacar aqui? Não o medo, não a insegurança, mas o poder da fé. Que em meio à tempestade, Jesus adormece. E só conseguiria adormecer alguém que pudesse ter certeza que nada de mal aconteceria. Então, ele questiona, ele não acredita, né, que fosse algo de anormal. E ele diz, a gente não conhece os fenômenos da natureza ainda para saber a interferência sobre os elementos, né? Mas o que ele destaca nessa passagem é que, sim, a autoridade de Jesus e a fé dele acalmaram as águas e os ventos. E se ele dormia, é porque ele confiava que nada iria acontecer. Então, por isso, de novo, ele questiona os discípulos, né? Onde está a vossa fé? Aí a gente vai para uma passagem que, na verdade, é considerada o primeiro, vamos chamar o primeiro milagre, a primeira grande realização de Jesus, que é as bodas de Caná ou de Canaã. Essas duas expressões são usadas para definir essa passagem. Vocês vão falar, mas qual é? Mas se usa das duas formas, né? Como na tradução que eu tenho, está Caná com acento no último A, eu estou falando assim, mas também já vi Canã com o tio ou com dois As. Então, não importa como a gente faz. Mas vale atentar o quê? Que esse milagre, que era o termo que eles usavam na época, milagre, porque não adiantava Kardec querer mostrar, e muito menos Jesus contestar que não era um milagre, e Kardec naquela época querer dizer, olha, não é milagre, é cura, se para eles aquilo era um milagre, era assim que eles chamavam, né? Marisa, Então, Marisa, rapidinho, se você colocar nos canais de televisão, acaba aí do 520, se for vivo, do 520 e pouco até o 530 e alta, vai ter 10, 15 canais falando que é milagre ainda. Então, não é do passado, esse linguajar ainda é usado ainda hoje, é atual, né? Ainda é atual. E aí, olha que engraçado, Kardec começa comentando, foi o primeiro milagre de Jesus e não está em nenhum outro evangelho que não o de João. Então, isso já... Por que não vem nos quatro, né? Por que Marcos não fala nada? Por que Mateus não fala, né? Está só no Evangelho de João. Lucas também não comenta nada sobre o episódio de Canaã. Então, ele põe este milagre, referido unicamente no Evangelho de João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou nessas condições. Kardec entende que deveria ter sido um dos mais notados. No entanto, ele fala, não deixou ninguém espantado, não foi considerado um fato extraordinário, e diz que mal foi notado pelos convidados e pelo próprio dono da casa. Do que nós estamos falando? Daquele milagre que Jesus foi à festa de casamento, eram pessoas amigas, e num determinado momento o vinho acabou. E aí a mãe Maria pediu que ele ajudasse e transformasse a água em vinho. É um fenômeno que a gente pode dizer não é comparado a curar um cego, não é comparado a fazer andar um paralítico. É uma coisa mais material. Mas como foi o primeiro, Kardec entende que poderia ter tido uma repercussão espantosa. E isso não aconteceu. Quase passou em branco, né? Modo de falar. Então, Kardec diz assim, considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato, em comparação com as outras qualidades de Jesus e aquilo que ele fez para as outras pessoas. Então, ele fala, se a gente conceder que a água foi transformada em vinho, como relatado, porque, vejam, é um relato de uma pessoa, não foi Jesus que falou isso, eu transformei a água em vinho, né? Isso está sendo contado por alguém. Jesus nada escreveu do que ele fez, é até legal sempre a gente lembrar disso.
E aí ele fala, o único fenômeno que pode ser traduzido como material é esse. Por quê? Jesus manteve a água da cor da água, com sabor de vinho. Ele falou, isso também deveria ter chamado a atenção das pessoas. Você toma a água é incolor, né? Aí, mesmo que a gente falasse um vinho branco, não, o vinho branco é meio amareladinho, não tem esse aspecto de água. Tá certo? Então, a água manteve a sua cor, que é a transparência, mas o sabor ficou de vinho. Não é o caso desta que eu estou bebendo neste momento. Esta tem sabor de água, tá certo? E aí, o que se estranha, então, é não ter isso em nenhum lugar. Mas Kardec falou, e aborda aqui, que Jesus sabia que as coisas úteis é que fariam com que ele pudesse demonstrar o propósito da vinda dele aqui à Terra. Que ele não queria... a Sandra está me avisando que tem 1 minuto só. Agora eu vi, Sandra. Vai cair, mas nós vamos voltar. Então, é melhor a gente já vai desligando e eu volto que Kardec fala que Jesus sabia que precisaria fazer algo maior para poder sensibilizar os outros. A gente vai, mas volta.